Olá a todos os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo, todas as pessoas, aos irmãos que têm se dedicado em levar a palavra do nosso Pai a todos, né? Um grande abraço a vocês. E como eu já tinha comentado no vídeo anterior, eu vou começar uma série de vídeos falando sobre o texto de Apocalipse 12, onde fala da mulher e o dragão, porque eu acho muito importante esse texto, irmãos, que nesse texto relata acontecimentos, né, que de acordo com o nosso entendimento, os irmãos que creem que o período da grande tribulação está próximo. Então esse texto de Apocalipse, ele narra, no meu entendimento, esse período, né? o início desse período e algumas coisas que vão acontecer nesse período, né? Então, irmãos, no vídeo anterior eu já dei uma breve introdução sobre esse texto e disse que, no meu entendimento, a ordem em que ele foi colocado na Bíblia não está correta, né? Então, se você quiser, no caso, rever a ordem em que eu acredito que é a correta, né? Veja o meu vídeo anterior, né? Que ali no final do vídeo eu coloquei a ordem, né, em que eu acredito que esse texto no caso deveria estar colocado, né? A ordem dos versículos ali, né? Mas conforme eu for explicando, eu vou falando os versículos e os irmãos já vão poder, no caso, entender a ordem que eu entendo que é a correta, tá? Bom, irmãos, já teve outros irmãos que tentaram falar sobre esse texto, né? Teve irmãos que fizeram vídeos, né, sobre esse texto de Apocalipse, né? E para quem no caso acompanhou esses outros vídeos que foram feitos, vocês podem ver que houve erros, né? Houve erros na interpretação dos irmãos, né? Se vocês forem analisar, até coisas que no entendimento deles iriam já acontecer, não aconteceu ainda, né? Mas isso eu acho que é devido a algo que os irmãos não levam em consideração na hora que vão fazer uma interpretação da Escritura, né? Principalmente quando fala de profecia. E também em geral, né? Sempre que você for fazer uma interpretação de algo, né, o bom, o correto, irmãos, é que vocês analisem toda a Escritura. Aí você pode até pensar, poxa, mas para mim poder, no caso, entender um versículo da Bíblia, um texto, né, para mim poder, no caso, entender esse texto, eu tenho que ler toda a Escritura? Como assim? É porque é o seguinte, irmãos. Às vezes um texto que está, por exemplo, em Malaquias, vamos dizer assim, né, no Velho Testamento ali, a resposta daquele texto pode estar em outro lugar. Está me entendendo? Como no caso da expressão abrir as janelas dos céus, né? Que até pouco tempo atrás ninguém tinha se ligado que isso significa chuva, né? Abrir as janelas do céu significa chuva, né? Nosso Pai mandar chuva na terra, né? Esta que é a bênção que nosso Pai nos manda aqui na nossa na terra. E isso, né? Todo mundo sabe que, né? Hoje em dia já sabe que isso está em Gênesis, né? Ali está
o significado de abrir a janela dos céus. Então, da mesma maneira, em toda a Escritura, né, há situações que, para você entender um texto específico, você tem que achar a resposta em outro lugar. Entendeu? Por isso que nosso Pai enviou os profetas, né, enviou o Messias, enviou os apóstolos, né, depois os discípulos foram feitos. Né? Então, por quê? Porque cada um traz um pedacinho do pão. Né? Então, às vezes, o que a gente precisa para poder entender um texto, lá atrás, né, lá no final da Escritura, a gente precisa ler algo no começo. Né? Eu, particularmente, né, depois que eu comecei a entender a verdade, né, eu me vi a necessidade de ler inteira a Escritura. Né? Ah, Luciano, mas você viu página por página? Não, você não precisa ler página por página, né? Todas as páginas. Né? Mas, por exemplo, não é que eu não li inteira, mas textos como, no caso, Ruth, Esther, Sansão, essas coisas que tiver que a gente sabe que não é só história, né? Como diz o nosso irmão, né? Isso aí foi só histórias que contaram, né? Só para encher ali, para poder fazer né? Só contar histórias, né? Então, mas digo o que é de importante na Escritura, né? Os profetas, né? Praticamente o bom é ler quase que inteira, na verdade, né? Tirando esses livros que a gente vê que não acrescentam em nada, né? Seria bom ler, né? Então, por isso que eu vejo que alguns irmãos que fizeram uma interpretação desse texto erraram, né? Por quê? Porque nem tudo, né? Nem tudo que está escrito ali, o significado está ali naquele mesmo pedaço de texto. Né? Então, talvez o significado está em outro lugar. Né? Então, como os irmãos não consultaram outras partes, não leram por completo a Escritura, ou se leram e esqueceram de associar isso, é por isso que eu acho que houve esses erros. Né? Bom, mas então, vou começar aqui então com a explicação de Apocalipse 12, né? E antes também eu quero deixar uma outra observação aqui, irmãos, sobre o livro de Apocalipse em específico, no caso, né? Outra coisa que eu acho que faz os irmãos errarem na interpretação desse livro é deles acharem que o que está em Apocalipse já aconteceu. Algumas coisas que estão em Apocalipse já aconteceu. Né? Isso já vi alguns irmãos fazendo, né? E isso não está correto, né? no meu ponto de vista. Né? E vamos ler aqui alguns textos, né? 2 versículos de Apocalipse que deixa claro isso, que até aquele momento, né, que João estava recebendo, tudo que ele ia receber não tinha acontecido ainda, né? Seriam para tempos breves, né? Futuros, né? Que apesar de estar escrito breve, ia acontecer em breve, mas isso provavelmente no tempo do Messias, no tempo do nosso Pai, né? Não no nosso tempo. Nosso tempo demorou muito, né? Nosso tempo humano aqui, mas o tempo do nosso Pai, isso é uma coisa breve, né? É uma coisa que no tempo dele seria algo rápido, né? Uma semana, né? Ou melhor, 2 dias, menos de 2 dias, no caso, o tempo dele, né? Menos de 2.000 anos, agora para nós é 2.000 anos, né? Então vamos ler Apocalipse 1, versículo 1, né? Revelação, né, do Messias, né, a qual nosso Pai lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Né? Outra coisa, irmãos, que é bom destacar é que João, ele recebeu isso, né, ele quando estava na ilha de Patmos,
né? E de acordo com a história, vamos dizer assim, né? João esteve na ilha de Patmos, se eu não me engano, no ano 95, entre o ano 95 e o ano 104, depois do Messias, né? Então tudo que ele recebeu, tudo que ele recebeu ali, né, do Apocalipse, não tem nada ali que ele recebeu que já tinha acontecido, né? Até a morte do Messias ali, até a fuga dos apóstolos. Os apóstolos já tinham fugido no ano 70 depois de Cristo, né? Depois do Messias, na verdade. Quando houve a invasão, né? A invasão do Império Romano, né? Então, tudo que é relatado em Apocalipse, né? Isso nada tinha acontecido ainda, né? Então isso é outra coisa que eu vejo que gera erros, né, na interpretação dos irmãos, né? E vamos ler também Apocalipse 22, versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, né? Eu vou ler da forma que está, irmãos, né? Mas os irmãos sabem, né, que está aqui que tem várias blasfêmias, né? Senhor, Deus, Jesus Cristo, né? Então, mas eu vou ler da forma que está, mas os irmãos entendem, né, que eu não creio nesses nomes, né? Mas eu vou ler da forma que está para ficar mais fácil, mais rápido o entendimento. Tá? E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, né? Então é o segundo versículo que mostra que o que é relatado em Apocalipse não tinha acontecido ainda, né? Então, esse é outro erro que eu vejo que os irmãos cometem na hora de fazer a interpretação, tá? Bom, vamos começar então com o versículo 1, né? Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Bom, os irmãos já sabem, né, irmãos, que mulher, a palavra mulher significa igreja, né? Ela pode ser identificada, ela pode ser usada para identificar um grupo de pessoas que seguem ao Messias, ou um lugar onde há um grupo de pessoas que seguem o Messias, né? Eu vou explicar para vocês. Naquele tempo, né, quando se falava a palavra igreja, não só se referia, dependendo da circunstância em que era usada essa palavra, na frase, estava se referindo a um lugar, ou a um grupo de pessoas, ou a um lugar onde existe um grupo de pessoas que seguem ao Messias, né? Então eu vou ler alguns versículos, né, que deixam claro isso, né, que a igreja não só significa só as pessoas, mas também a um lugar onde há pessoas, né, que são do nosso Pai. Vamos ler aqui então o primeiro exemplo, Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Tá? Então veja aqui, e na igreja que estava em Antioquia, né, está atribuindo a palavra igreja a um lugar, né, que havia essa igreja estava em Antioquia, né, poderia-se dizer que era a igreja de Antioquia, entendeu? Então, veja que igreja não só se refere às pessoas, mas a um lugar aonde as pessoas estão, entendeu? Segundo exemplo, Atos 18.
versículo 22. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Né? Veja mais uma vez, né, a palavra igreja, né, se referindo a um grupo de pessoas, né, né, que estavam localizadas em um lugar. Né? Eu vou ler de novo para te dar uma entendida, né, melhor. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Né? Ou seja, havia um pedaço, né, havia uma igreja em uma localidade de Jerusalém. Entendeu? Então, você pode ver que sempre a palavra igreja está relacionada a um lugar. Né? Geralmente, no caso. Geralmente, né, mas também pode ser atribuído também só às pessoas. Né? Mas geralmente também é usada como uma localização. Né? Uma localização onde as pessoas estão. Terceiro exemplo. Filemon 1, versículos 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, né? Esse prisioneiro de Jesus Cristo, né? Eu entendo assim como se fosse comprometido com o Messias, né? Prisioneiro, né? Entendeu? Tem certos textos que parece que foi blasfemado, mas é meio esquisito, né? Mas a gente entende que Paulo estava comprometido com a obra do Messias, né? Prisioneiro que ele estava preso, né? Isso, né? Nosso Pai não obriga ninguém a fazer fazer no caso a partir o pão, né? Não obriga ninguém, né? Então, mas Paulo estava comprometido com o Messias, né? E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então veja que nesse exemplo, né, está dizendo que há uma igreja, né, na casa, em uma casa, né, de um irmão, um dos irmãos ali havia uma igreja. Né? Então veja que mais uma vez a palavra igreja relacionado a um grupo de pessoas, né, que seguem os mandamentos do Messias e relacionado a um lugar em que essa igreja, em que essas pessoas estão. Né? Então a igreja, né, nós temos que entender que é um lugar, né, pode ser interpretado como um lugar em que há pessoas do nosso Pai. Né? Há um lugar. Né? Além disso, irmãos, né, nós temos ainda em Apocalipse, né, as cartas ali, né? Logo no começo de Apocalipse, nós temos ali as cartas, né? As cartas vamos ver aqui se eu acho aqui o texto. Assim no começo de Apocalipse, então, né, nós temos ali as cartas das 7 igrejas da Ásia. Né? Então você pode ver que todo o texto começa, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? Ou seja, uma igreja na cidade de Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, né? Na cidade de Esmirna. Né? Então, ou seja, quase todas as vezes que aparece a palavra igreja está relacionada a um lugar, né? A uma cidade, a uma casa. Né? Geralmente é assim que se apresenta a palavra igreja, sempre uma localidade também, junto com as pessoas. Né? Sendo assim, né? Já dei vários exemplos, sendo assim, então quando está escrito ali que e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, né? Então, irmãos, no meu entendimento, João viu mesmo uma igreja, uma igreja, uma cidade no céu. Parece loucura, parece inacreditável, né? Mas, como eu mostrei nos textos aqui, é isso que está escrito. Né? E vocês vão entender daqui a pouco que isso realmente é o que provavelmente João viu. Né? Uma igreja no céu. Né? Uma mulher
no céu, né? Uma cidade no céu onde havia pessoas do nosso Pai, né? Onde havia, né? Provavelmente ali já tinha pessoas do nosso Pai. Então, uma igreja, ele viu uma mulher no céu, tá? Mais para frente vocês vão entender, eu vou comprovar isso para vocês, tá? Eu vou falar sobre isso agora mesmo, né? Bom, onde eu me baseio para dizer que realmente era uma cidade que estava no céu, né? Que João viu uma cidade. Será que vai haver uma cidade né? Onde é que o Messias preparou para a gente? Haverá uma cidade? Vamos ler então Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bom, irmãos, aqui começa a ficar mais claro, né, que realmente tem uma cidade, né? Tem uma cidade, né? Essa é uma cidade que nosso Pai preparou para nós, né? Então, baseado nisso, né, que eu afirmo para vocês que João viu uma cidade no céu, né? Essa mulher, né, esse grande sinal no céu, que é uma mulher que ele viu, é uma cidade, realmente, uma cidade, literalmente, entendeu? Uma cidade onde havia pessoas do nosso Pai lá, né? Vamos ler mais um versículo para deixar mais claro isso, né? E também já para no caso completar esse entendimento de que João viu essa cidade vai descer aqui, ela vai se aproximar da terra. É inacreditável dizer isso, mas se nós estamos no final dos tempos mesmo, é bom a gente se preparar para coisas inacreditáveis. Por quê? É o nosso Pai voltando, né? Então, não é pouca coisa o que a gente vai presenciar nesses tempos, né? Então, para finalizar esse entendimento e mostrar que realmente essa cidade ela vai descer, né? Não sei se vai chegar a tocar aqui a terra, mas ela vai se aproximar e a gente vai ver a olho nu essa cidade. Vamos ler aqui em Apocalipse 21, versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, né, blasfemada, que do Pai descia do céu. Veja então que, de acordo com esses versículos, né, fecha o entendimento que realmente haverá uma cidade. Realmente João viu uma cidade, né, uma cidade no céu, ele viu, né, e essa cidade ela vai se aproximar daqui da gente, a ponto da gente ver essa cidade a olho nu, né? Mas não se espante pensando que, né, porque tem muita coisa que vai acontecer agora que vai ser coisas espantosas, né? O próprio Messias disse que haverá grandes sinais e coisas espantosas no céu, né? Então talvez ele não estava se referindo só a sinais que a gente já está vendo já, né? Sinais da natureza, né? Também criados pelo homem, né? Pelo homem estar destruindo a natureza, destruindo o clima, né? A gente sabe disso, né? Mas quando o Messias falou grandes sinais nos céus, provavelmente não estaria se referindo só a coisas aqui terrenas, né? Mas grandes sinais, grandes, né? Então esse, no meu entendimento, é um grande sinal que a gente vai ver, uma coisa extraordinária, que a gente vai ver essa cidade se aproximando, né? Então é isso que eu entendo dessa primeira parte aqui, desse versículo de Apocalipse, né? Que João viu uma cidade mesmo, uma cidade, né, descendo do céu, né? É uma cidade no céu, né? E a gente viu naqueles versículos que ela vai se aproximar da gente aqui. Eu não vou dizer que ela vai encostar aqui, mas ela vai se aproximar. Vai ser algo
Fantástico de ver, né? Bom, continuando. Viu-se grande luz no céu, uma mulher vestida do sol. O que significa isso? Vestida do sol. Nós já vimos que é uma cidade, né? Que ela vai ser vista a olho nu e vai se aproximar da terra aqui, né? Vestida do sol. Vamos ler Apocalipse 21, versículos 23. Veja que se essa questão da cidade que João viu fosse mentira, por que é tão citado em Apocalipse cidade? Tão citado isso, né? Apocalipse 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória do nosso Pai a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nesse versículo, eu entendo que essa cidade terá um resplendor, terá ela irá possuir a glória do nosso Pai. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, que não precisa de uma luz externa, né, de um astro para poder iluminar ela, né? A glória do nosso Pai é tão grande, né, que nosso Pai é luz, né? Nosso Pai é luz, nele não há treva alguma, né? Então, só da presença do nosso Pai ali, essa cidade vai ser muito, vai ter um resplendor fantástico, né? Então é isso que eu entendo no texto onde diz que ela está vestida do sol, né? Ela possui, né? Ela possui a glória do nosso Pai, entendeu? Ela tem um resplendor, né? Maravilhoso, né? Então é isso que eu entendo com a questão de estar vestido do sol, né? E tendo, né? Continuando ali o versículo, tendo a lua debaixo dos seus pés, eu acho que isso João relatou devido ao avistamento que ele viu dessa cidade, que ela estava acima da lua, né? Talvez quando chegou perto da lua, a lua no caso revelou essa cidade, né? Acho que ele viu a cidade realmente, ela se aproximando da gente, e estava acima da lua, né? Então esse é o meu entendimento, né, irmãos? Eu quero deixar claro que não sou o dono da verdade, né? Apesar de eu talvez estar falando a verdade, o dono não sou eu, né? Ninguém é o dono da verdade, né? Mas pode ser que eu esteja falando a verdade, né? Então quero deixar claro que este é o meu entendimento, né? Baseado naquilo que está escrito, né? E na coerência, né, das coisas que eu já falei para os irmãos. Então é isso que eu entendo de tendo a lua debaixo dos seus pés, né? Que ele viu ela acima da lua, né? Mas como a gente viu no versículo 21, no versículo 10 do capítulo 21, né? Que diz que ela iria descer do céu, então ela está em movimento, né? Ela está em movimento, né? Até em que distância que ela vai chegar da gente, eu não sei, né? Mas que se estava dizendo que ela descia do céu, então ela está em movimento, né? Mas eu acho que naquele momento que ele viu, ela estava acima da lua, né? A posição dela estava acima da lua. Ele viu essa cidade em cima da lua, tá? E para terminar esse versículo, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A gente já sabe que coroa, né, quando fala de coroa, né, significa um reino, né, um poder, vamos dizer assim, né, e uma coroa, ou seja, um reinado, né, um reino, né, de 12 estrelas sobre a sua cabeça, né. Vamos ler um texto aqui em Mateus e vocês vão entender realmente o que significa essas 12 estrelas, né.
um reinado, né? E nesse reinado, né, ele viu 12 estrelas, né? Vamos ver aqui Mateus 19, versículo 28. O que significa essa coroa e essas 12 estrelas? Mateus 19, versículo 28. E o Messias disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Bom, conseguiram compreender agora do que João estava falando, né? Dessa coroa de 12 estrelas, que os 12 apóstolos do Messias vão reinar junto com ele. Entendeu? Eles receberam autoridade para poder reinar junto com o Messias, né? Reinar e também julgar, né? Então, essas 12 estrelas significa que é o reino do Messias, né? É o Messias, né, reinando, né, e os 12 apóstolos junto com ele, né? E isso deixou claro aqui, ficou claro aqui no versículo 28, né, de Mateus 19, né, quando ele diz: Também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, ele viu essa cidade no céu, né, estava em movimento, né, tinha uma glória, um resplendor muito grande, né, que parecia que ela estava vestida do sol, como ele viu. O tamanho era o resplendor dessa cidade, né, que estava posicionada com a lua abaixo dela, né, porém estava em movimento. A gente viu ali que ela vai estar em movimento. Até onde ela vai chegar eu não sei. E ela tinha uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça, ou seja, tinha um reinado e os 12 apóstolos, né, estarão reinando junto com o Messias nessa cidade. Estas são as 12 estrelas que existem nessa cidade, né? Ou seja, na visão que ele viu da mulher, né, essa coroa de 12 estrelas sobre a cabeça da mulher significa o reinado do Messias, né, com os 12 apóstolos reinando junto com ele. Né? Bom, irmãos, esse primeiro versículo, né, ele desmembra muitas coisas que a gente vai ver daqui para frente, né, para vocês começarem a ter uma linha de raciocínio, né, dos versículos seguintes, né. Então foi bom eu fazer esse vídeo para poder, no caso, introduzir várias formas de entendimento para os irmãos, né, de que para você entender um texto, um termo, nós temos que buscar o entendimento em outra parte da Escritura, né. Por isso que é bom ter o conhecimento de toda a Escritura, né. É claro, na medida do possível, né, que eu também não tenho conhecimento total, mas é bom que se leia toda a Escritura, porque algo que está descrito, né, que está, no caso, relatado no final, né, da Escritura, ou num livro, pode estar a resposta em outro, né? Então, por isso que é bom a gente sempre analisar toda a Escritura para poder, no caso, dar uma interpretação, né? Então, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, né, para não ficar muito longo, né? Então, esse foi apenas o versículo número 1, né, do Apocalipse 12, né? Então, logo mais estarei postando os outros vídeos com a continuação desse texto, né, de Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Tá? Um abraço aos irmãos, fiquem na paz, né? Obrigado pelos irmãos que estão partindo o pão, né, que estão, né, levando a mensagem do nosso Pai, a mensagem verdadeira do Messias às pessoas, né? Um grande abraço e contem comigo aí para que for preciso, tá? Tchau e até o próximo vídeo.